Isaías 9 versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Evangelho de Lucas investiga muitos dos primeiros testemunhos oculares da vida de Jesus e, em seguida, compõe este relato. A história começa nas colinas de Jerusalém, o lugar onde os antigos profetas de Israel disseram que Deus um dia viria estabelecer seu reino sobre toda a terra. Nesta cidade, há o templo administrado pelos sacerdotes, e um deles, chamado Zacarias, estava trabalhando no templo quando teve uma visão que o deixou assustado. Um anjo aparece e diz que ele e sua esposa terão um filho. Do que se trata isso? Bem, Zacarias e sua esposa são descritos como muito velhos e nunca conseguiram ter filhos. Lucas estabelece aqui um paralelo com Abraão e Sara, os grandes ancestrais de Israel, pois eles também eram muito velhos e não podiam ter filhos. No entanto, Deus lhes deu um filho, Isaque, que foi o início de toda a história de Israel. Assim, Lucas sugere que Deus está prestes a fazer algo tão significativo para esse povo mais uma vez. O anjo diz a Zacarias para nomear o filho de João e, em seguida, afirma que esse filho cumprirá uma promessa dos antigos profetas de Israel de que alguém viria um dia para preparar Israel para encontrar seu Deus quando ele chegasse para reinar em Jerusalém, pois, neste momento, Jerusalém é governada pelos romanos. Sim, especificamente, é governado por um homem chamado Herodes, que é um rei fantoche sob o Império Romano. E assim, o povo judeu desejava nada mais do que ser livre e governar a si mesmo em sua própria terra. Portanto, essa é uma notícia chocante. Tudo vai mudar. Deus está a caminho. Mas como ele vai chegar? Para descobrir, Lucas nos leva para fora de Jerusalém e depois para uma pequena cidade nas colinas de uma região afastada chamada Galileia. Lá encontramos uma jovem chamada Mariã, ou como a chamamos, Maria. Ela estava prometida em casamento e então um anjo aparece para Maria dizendo que ela terá um filho. Ela deve dar-lhe o nome de Jesus, que em hebraico significa, o Senhor salva. E ele será um rei como Davi, que reinará sobre o povo de Deus para sempre. Então Maria pergunta, ok, como isso é possível, já que sou virgem? E ela é informada de que o mesmo Espírito Santo que trouxe vida e luz das trevas em Gênesis, capítulo 1, vai gerar vida dentro de seu ventre. Deus está prestes a se unir à humanidade através da concepção e do nascimento do Messias. Assim, Maria passa de uma garota desconhecida de um lugar remoto à futura mãe do rei. Exatamente. Na verdade, ela canta uma canção sobre como essa reversão de seu próprio status social aponta para uma grande transformação que está por vir. Através de seu filho, Deus derrubará governantes de seus tronos e exaltará os pobres e humildes. Ele vai virar toda a ordem mundial de cabeça para baixo. Então, quando Maria estava realmente grávida, ela e seu noivo, José, tiveram que ir a Belém. Havia um decreto em todo o Império Romano sobre novos impostos. Portanto, todos tinham que se registrar na cidade de sua linhagem familiar. Havia tantos visitantes em Belém que eles não conseguiam encontrar um quarto para hóspedes. E assim, o único lugar que conseguiram foi um espaço onde os animais dormem. Perto dali, estavam alguns pastores com seus rebanhos. E um anjo aparece, o que, claro, os assusta. Mas eles estão aqui para celebrar porque esta noite, em Belém, um Salvador nasceu. Foi dito a eles para irem encontrar esse bebê. E eles saberão que é o Messias porque ele estará envolto em panos e deitado em uma manjedoura suja. Então, esses pastores, que também não são muito limpos, vão e encontram o recém-nascido Jesus, nesse lugar bem imundo, e ficam maravilhados. Eles voltam para casa se perguntando, o que está prestes a acontecer? E tudo isso é realmente estranho. Quero dizer, se Deus realmente está vindo para salvar o mundo, essa não é a forma como se esperaria que ele chegasse. Nascendo em um abrigo de animais, de uma adolescente, celebrado por pastores sem nome. Exatamente. Quero dizer, tudo está invertido na história de Lucas e esse é o ponto.
Ele está mostrando como o reino de Deus foi primeiro revelado nesses lugares sujos, entre os pobres, porque Jesus veio trazer a salvação virando nossa ordem mundial de cabeça para baixo. Sim, Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, nos libertar do pecado e da morte, e nos dar uma nova vida. De acordo com a Bíblia, Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus sofreu dores e tentações para nos conhecer perfeitamente e nos ajudar. Deus enviou Jesus para nos salvar por amar cada um de nós. Jesus veio para ser o sacrifício definitivo, rompendo o véu que separava o homem de Deus. A morte de Jesus e a ressurreição inaugura uma nova etapa e torna-se esperança de ressurreição dos mortos. Jesus intercede por nós, para que continue caminhando, vivendo, servindo e sendo abençoado por Ele. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e de sua família em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada. Canal Estudando com Cristo. Inscreva-se em nosso canal e receba estudos bíblicos. Dê seu like e compartilhe. Isso ajudará muito a continuarmos nessa caminhada levando a palavra de Deus.